Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Continuemos aqui neste momento com o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, da médium Ivone do Amaral Pereira, certo? E nos diz a narração de Camilo. Meus companheiros eram hediondos. Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados e inconcebivelmente trágicos. Seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Pus-me a bradar, desesperadamente acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, em que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra, para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tão pouco o sonho, o pesadelo, o criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que, aos meus olhos alarmados por infernal surpresa, se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Observação: efetivamente, no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cacoinômano, etc., etc., poderão criar e manter visões e ambientes nefastos, pervertidos. Se, além do mais, trazem os desequilíbrios de um suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. E continua a narração. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concedera a vida corporal terrena como o precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas que lhes eram favoráveis, ao terrível gênero de percepção esquecido na insânia de orgulho que a mim era próprio, que era também eu, pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado. Eu via por aqui, ali, estes traduzindo de vez em quando, em cacuetes nervosos,
às ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos altamente emocionantes por livrarem o pescoço, entumecido e violado, dos farrapos de cordas ou de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vistas das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles indo e vindo como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico e que, desde então, ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito. Estes últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres. Camilo, então, aqui nos descreve a forma como ele se sentia. Horrível a sua aparência, a aparência de todos aqueles outros. De uma forma extremamente repugnante e atordoado pela situação e o local e as vibrações que ele sentia, que eram emitidas pelos outros suicidas, assim como as dele também emitidas, chegavam a outros também, e a ele também sentia isto. E ele tinha a sensação de quem havia bebido demais. Tal era o estado de loucura e tormento em que ele se encontrava. Mas ele tinha consciência de que isso não se devia a uma embriaguez, a quem bebeu demais, e sim a quem cometeu o ato mais pavoroso a um ser humano, ao ato mais difícil e mais doloroso de um espírito cometer, o suicídio. E ele então enfrentava agora as consequências de tudo isto. E via e percebia que as criações mentais que aqui no seu espírito a sua mente criava, davam forma e vida às coisas e tudo à sua volta, ganhavam esta dimensão. Tal era a forma da intensidade destes pensamentos que eles geravam formas, geravam vidas, agrupavam as moléculas e tudo à volta e assim transformavam e moldavam as coisas que existiam à sua volta e junto dele e dos outros também. Então assim acabavam se sentindo aqueles, muitas vezes, como ele coloca aqui, que haviam cometido o suicídio através do enforcamento, sentiam a corda prendendo, sufocando e apertando o pescoço. Muito embora ela já não estivesse ali, havia ficado apenas no corpo físico, que já havia se deteriorado, que já estava em decomposição. Mas a última cena, gravada na sua mente, ou seja, na sua tela mental, no seu espírito, ainda transmitia este reflexo ao seu perispírito, ainda muito materializado, muito preso às regiões periféricas da espiritualidade, vamos dizer assim, muito próximas da animalidade, muito próximas da terra, sentiam e transmitiam estas vibrações de dor e ainda sentiam isto sufocando e lhes apertando, e eles não conseguiam reverter esta situação e permaneciam nesta vivência contínua de dor. Então, ele prossegue aqui, então, nos falando também nesta observação que espíritos viciados também no álcool, no sexo desvairado, em drogas, entre outras coisas, permanecem nestas visões e nestas regiões aonde cultivam estes vícios e estes tormentos, que aos que ali se encontram parece sem fim. E continuando então a narração de Camilo. Eis que apareciam, melhor dizendo, outros ainda. O peito ou o ouvido
a garganta banhados em sangue. Ó, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias porque se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental que os incomodava e impressionava até o desespero. A presença desses desgraçados impressionava até a loucura, dada a inconcebível dramaticidade dos gestos isócronos, inalteráveis, a que, a mau grado próprio, se viam forçados, e ainda estoutros sufocando-se na bárbara asfixia do afogamento, bracejando em ânsias furiosas à procura de algo que os pudesse socorrer, tal como sucedera a hora extrema em que suas mentes registraram, ingerindo água e gongolejos ininterruptos, exaustivos, prolongando indefinidamente cenas de agonia selvagem, as quais olhos humanos seriam incapazes de presenciar sem se tingirem de demência. Porém, havia mais ainda, e o leitor perdoe a minha memória estas minudências talvez desinteressantes para o bom gosto literário, mas úteis, certamente, como advertência ao seu possível caráter impetuoso, chamado a viver as inconveniências de um século em que o morbus terrível do suicídio se tornou um mal endêmico. Não pretendemos, aliás, apresentar obra literária para deleitar gosto e temperamento artísticos. Cumprimos um dever sagrado tão somente procurando falar aos que sofrem, dizendo a verdade sobre o abismo que malvadas seduções havia perdido muita alma.